Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aí aos estudos dos tipos de discurso. Nas aulas anteriores nós verificamos o quê? O discurso direto, o discurso indireto, fizemos aí alguns exercícios, mostrei para vocês alguns exemplos para que facilitasse a compreensão e vocês conseguissem aí identificar com mais facilidade cada um dos tipos de discurso. Vamos fazer isso novamente e agora eu vou inserir um outro tipo de discurso, que é o último, que é o discurso indireto livre. Vamos ler aqui os 3 exemplos e vamos identificar qual que é o discurso direto, qual é o discurso indireto e qual é o discurso indireto livre. Cecília falou. Travessão, que são marcas textuais que indicam um diálogo. Cecília falou, preciso fazer o trabalho da faculdade agora. Então vejam aqui, o autor ele se coloca no lugar da personagem e ali ele faz um diálogo. Lembrem que mencionei que em relação ao discurso direto, eu faço a seguinte associação. A primeira sílaba aqui de me remete à palavra diálogo. Então, toda vez que eu tenho um diálogo, o autor explica ali a ação dos personagens por meio de uma fala. E caracterizado ali na primeira pessoa do singular ou do plural. Se for, por exemplo, várias pessoas falando. Cecília falou, preciso fazer o trabalho da faculdade agora. Quem precisa fazer? Cecília. Então aqui fica eu preciso fazer o trabalho da faculdade agora. Então é como se a Cecília estivesse ali falando, só que o autor está escrevendo uma fala para essa personagem. Então é comum em vários livros que nós formos aí realizar a leitura, essa construção aí textual do discurso direto por meio de um diálogo. O autor se coloca ali como personagem, então ele precisa escrever na primeira pessoa, justamente para que você entenda qual personagem que está falando e para que haja essa divisão. Existem então as marcas textuais, o 2 pontos, em seguida o travessão e pode-se continuar assim, por exemplo. Cecília falou, preciso fazer o trabalho da faculdade agora. E sua amiga Cláudia respondeu, 2 pontos, eu a ajudarei a fazer. Então, percebam que pode ter aí mais que um personagem, conforme aí os vídeos que nós já verificamos anteriormente. Então, aqui eu tenho a marca de um discurso direto. Agora vejam este exemplo. Cecília tinha falado que, uma conjunção, Cecília tinha falado que precisava fazer naquele momento o trabalho da faculdade. Então percebam que a ação que mostra aqui no segundo exemplo é o mesmo acontecimento do primeiro, só que aqui qual que é a diferença? Eu tenho um discurso indireto. E no discurso indireto, o autor ele vai escrever o pensamento do personagem, ele vai escrever o que aconteceu com um determinado personagem. Então, vejam aqui como ficou. Aqui não é a Cecília que está falando, é o autor que está explicando o que aconteceu com ela. Então, aí eu tenho a terceira pessoa bem caracterizado aqui nesse exemplo de discurso indireto. Cecília tinha falado que precisava fazer naquele momento o trabalho da faculdade. Olhem que aqui em cima está o agora, mas quando eu faço a modificação aqui para o discurso indireto, eu coloco o quê? Naquele momento. Agora, naquele momento. Então, verifiquem. Cecília tinha falado que precisava fazer naquele momento o trabalho da faculdade. Porque o agora foi utilizado porque é a fala da Cecília. Como aqui é o autor explicando, então ele não sabe exatamente o agora. Então ele colocou naquele momento. Então é importante aí frisarmos essas informações. Por exemplo, naquele dia, em seguida e assim sucessivamente. Agora,
Vamos verificar esse. Este último é chamado de discurso indireto livre. Por quê? Aqui o autor ele tem uma liberdade de mesclar, ele tem uma liberdade de juntar tanto a fala da personagem como a sua explicação. Então o autor pode explicar o que está acontecendo com o personagem e no mesmo parágrafo ali ocorrer a fala da personagem. Então o autor tem essa liberdade de juntar tanto o discurso direto como o indireto. Olhem só, aqui começa com o autor explicando. Cecília chegou cansada da caminhada. Apenas tinha vontade de tomar banho. Até aqui eu tenho um discurso que indireto, porque o autor está explicando o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a Cecília. Só que dentro do mesmo texto já há uma interrupção. Aqui é a própria Cecília falando. Eu vou fazer o trabalho da faculdade depois. Então aqui eu já tenho traços de um discurso direto. E aqui o autor continua, terceira pessoa. Ela tinha ciência das suas obrigações. E aqui é novamente a personagem falando. Tomara que eu consiga fazer o quê? O trabalho da faculdade. Então, discurso direto para que possamos finalizar. O autor escrevendo a fala do personagem por meio de um diálogo, sendo fixado na primeira pessoa. Discurso indireto. O autor escreve o que aconteceu, escreve o pensamento da personagem. E no indireto livre há a mistura dos dois. O autor ele tem a liberdade de juntar as informações, misturando tanto o discurso indireto como o direto. Então há aqui mistura das explicações do autor com o próprio personagem também falando dentro dessa mesma explicação. Então, por meio de exercícios que iremos realizar, vamos entendendo melhor aí esses aspectos. Então, pausem essa imagem, copiem estas informações. Cuidem-se, nos vemos então numa próxima videoaula. Até a próxima.